de transparência, uma noção do que é exatamente, mas projetos de desenvolvimento, ela vai fazer um campo não sei aonde, vai fazer, como eu falei, vai bancar arbitragem numa competição de desenvolvimento lá não sei aonde. Órgãos, o que são esses órgãos? As comissões lá da CBF, que, enfim, a gente não tem tanta noção. E aí tem a contribuição de fomento ao futebol nos estados. Isso aí o que é? É o que a gente chama de mesada das federações. Essa é a mesada formal, tá? Porque tem a mesada formal e a mesada informal. A mesada formal, ela tem esse valor menor, aí, mais modesto, 40 milhões e 900 mil reais por ano. O que é isso? Existe um negócio chamado Programa de Apoio de Assistência às Federações, é o que a gente chama de PAF. Os presidentes de federação até brincam, eu aposto o meu PAF contra o seu, numa brincadeira assim com a mesa de bar, quando eles querem brincar sobre alguma coisa que, enfim, algo que vai acontecer. Eu não estou dizendo que isso é casa de apostas das federações, não, mas é uma brincadeira assim, meu salário contra o seu, tá, é isso. Para as federações menores, essa contribuição ela é fundamental para o cotidiano das federações, porque ela que consegue vir mensalmente para ela pagar conta de luz, água, telefone, funcionário, não sei o quê, para quem tem uma estrutura menor, porque isso dá na casa de 120 mil reais por mês, e isso ajuda a bancar o cotidiano lá. Para as federações maiores, aí eu digo Rio de Janeiro, São Paulo, isso aí é dinheiro de pinga, né, como o pessoal gosta de dizer, dinheiro é troco. Então, um cafezinho ali. E aí, isso acaba gerando um desequilíbrio do peso do PAF em cada federação, e as federações que são mais frágeis financeiramente acabam atribuindo mais essa fidelidade ao fluxo de PAF que vai entrando na casa delas. Então, essa receita aí é o PAF oficial, e o PAF extraoficial, vamos dizer assim, é o fulano entrou na comissão tal, então a federação tal vai ganhar X. Fulano entrou numa comissão outra lá, então isso entra nessa primeira rubrica que eu falei, projetos de desenvolvimento, órgãos, departamento de apoio, etc. Então, a movimentação que pode ser mais assim, menos transparente, está nessa rubrica maior, e a mais transparente, que é o PAF, propriamente dito, está nessa rubrica aí de 40 milhões, para vocês entenderem um pouco como é que funciona essa dinâmica do repasse para as federações para bancar projetos específicos ou, enfim, a verba de representação para os presidentes de federação. Nós vamos voltar porque eu falei agora há pouco, né? Estou aqui editorializando. O PAF é um tapa na cara. Mas cara, porque assim... Com onomatopeia e tudo, hein? Porque assim, é preciso fazer tudo isto. Talvez gastar até mais. Você só precisa ser transparente para dizer, isso aqui é para o desenvolvimento do futebol feminino. Não é assim. Porque tem uma estrutura... O futebol brasileiro, o Brasil é o único país que tem uma confederação. É o único. Todos os países têm federações. Por que o Brasil tem uma confederação? Porque o Brasil é um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, em que cada um das 27 unidades da federação tem tamanho de países da Europa. O Rio Grande do Sul é maior que a Bélgica. E aí você tem as federações de cada estado. O que é muito bom para o desenvolvimento local é como ter uma subprefeitura que vai cuidar da região de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, e outra vai cuidar da região de Madureira. E, por outro lado, é também uma fabriquinha de caixas pretas. Porque eu mando o dinheiro para a federação desenvolver um projeto de futebol feminino no Amazonas. E esse dinheiro vai aonde? Cadê o Iranduba? Isso tinha que estar... Isso tinha que estar claro, né, PVC? Essa que é a questão específica. Todos os projetos podem ser válidos, né? Para que não paire dúvida, teria que ser transparente. Agora, o que me chama atenção aqui é você investir 11 milhões no Campeonato Brasileiro da Série A. Eu entendo que a Série B custa mais, a Série D, as distâncias são maiores e tal, mas é por isso que não tem dinheiro para a enquete que estamos fazendo, brilhante enquete, para o impedimento semiautomático, para o chip na bola, para desenvolver os árbitros, né? É um pouco por aí, fala, PVC. Não, eu até acho que aqui tá certo, porque assim, os clubes é que tem que se coçar. Isso, eu ia falar isso. Os clubes têm que se coçar.
Diz, Igor. Não, eu ia falar justamente isso, porque o volume de investimento da CBF na Série A é tão baixa porque a maioria das despesas é paga pelos clubes. Então, ela precisa, e ela assumiu custos da Série B e das outras divisões de acesso, que envolvem, segundo o próprio balanço aqui, ações de marketing, arbitragem, exame antidoping, transporte aéreo, terrestre, logística e tal. Então, muita coisa que é hoje referente ao gasto dos clubes para disputar a Série A CBF acabou assumindo para a Série B, C e D. Então, ela criou também, e aí tem que dar o braço a torcer, né, nessa questão de criar cotas para clubes da Série D, enfim, ela aumentou a distribuição aí, a gente vê um salto de uma temporada para outra na casa dos 15, 16 milhões de reais aí, a gente viu 85 milhões numa temporada indo para 101 na outra, 52 e 23 indo para 65 na Série B, e sem contar esse salto absurdo aí que teve de fato na Série B, né, de bola, mais de 100 milhões a mais de um investimento da CBF de um ano para outro. Então, ajudar esses clubes também é importante. A gente precisa reconhecer quando investimentos pertinentes são feitos, além da questão política toda que eu expliquei nos primeiros itens lá, que estão um pouco mais acima nessa tabela. Então, teve um problema de formatação, só para o pessoal entender, dos 3 primeiros itens lá em cima, né, 190, 15 e 40, somando dá 246 milhões, né, aquele item ali. Aí tem a parte de competições aí, que está nessa parte de baixo da tabela, soma isso e tudo, dá os 487 que a gente pontuou abaixo, e no final das contas, né, o que a CBF considera de contribuição ao fomento do futebol nos estados e nas competições, 734 milhões, um aumento aí na casa de 200 milhões, um pouquinho mais, 210 milhões, de um ano para outro, segundo, novamente, o balanço da entidade, que foi aprovado e publicado pelas federações. Perfeito. Meus amigos, a ampulheta está rodando e está rodando com força. Nós temos temas ainda muito importantes para tratar aqui no Finanças do Esporte. JP, vamos para o milagre da multiplicação? Vamos passar aqui na próxima arte que temos, despesas operacionais, para a gente fechar esse tema e partir para a Nike, né? Como que esse novo patrocínio vai sustentar a CBF nos próximos anos, que eu acho fundamental. Essa análise de vocês ficou maravilhosa. Olha aqui, ó, despesas operacionais, valores em dinheiro, reais, tal, milhares. Pessoal, passou de 49 para 50 e pouquinho. Gerais e administrativas de 52 para 62, teve um aumento importante aí de 10 milhões. Pessoa jurídica, terceiros e tal, também teve um aumento importante. Ô Igor, o que é serviço de pessoa jurídica, terceiros? Então, isso aí é o principal ponto dessa tela aí. PVC tá dando risada. Porque isso aí eu também. é uma outra parte do gasto, né? Daquela contratação. Pode ser consultoria pode ser tanta coisa, né? A gente sabe como é que funciona às vezes algumas entidades, enfim. Pode ser tanta coisa, mas especificamente aqui a CBF tem um investimento, um gasto, uma despesa muito grande com o serviço advocatício, de advogado, né? De contratar fulano para fazer, tá no processo tal, outro fulano para fazer não sei o que no processo, o outro tal. Então, a gente nota que houve um salto de pessoa jurídica e contratação muito grande de um ano para o outro. Não só por conta dessas situações todas da briga, e a gente olhando a briga jurídica da CBF como um todo, a gente imagina o motivo, né? É óbvio que a CBF não detalha esses contratos todos, né? Tem muita coisa, tem confidencialidade e tal, mas indica que, e ali no item B está muito bem explicado ali, muito bem não, a explicação que a CBF deu, na verdade, pode ser assessoria contábil, auditoria, consultoria, taxa de serviço advocatícios, tecnologia, informação e outra coisa. Então, é um outro emaranhado de dinheiro que sai da entidade para essa natureza específica aí. Vou contratar um escritório de advogado tal para fazer tal coisa lá naquele processo. Mas eu não entendo uma coisa. Eu não entendo, PVC. Só um instantinho. Eu não entendo uma coisa. Eu ganho o salário da CBF. Se os caras vão me tirar do cargo, eu contrato advogado e pago com o meu salário. Não é com o dinheiro da CBF que o cara vai pagar o advogado para ver se vai brigar na justiça, se vai ficar ou não no cargo, PVC. Sabe? Esse tipo de coisa, isso aqui é suco de Brasil. Entendeu? É bem amado na veia. Fala, querido. É bem amado na veia. Viva o Dorico, morro Dorico. O Neguinho do Jeg, Paulo César Vasconcelos me ajudou aqui a lembrar que era o Neguinho do Jeg, o Nezinho do Jeg, o personagem que dizia Viva o Dorico! 52 dias depois ele falava Morro Dorico! Era isso. Mas assim... Grande PC Vasconcelos. Deixa eu mandar um abraço para ele. Saudades. Ô Igor,
Eu vou falar uma coisa que eu ouço e você pode ouvir diferente porque você está dentro do prédio da Barra da Tijuca o tempo inteiro. O Edinaldo é famoso por regular reembolso de Uber. Você pega o Uber para sair Você é funcionário da CBF, foi trabalhar até as 9 da noite. Aí você pega um Uber na Barra da Tijuca e vai para o Leblon. Aí você traz o recibo no dia seguinte, demora horas para pagar esse negócio. Horas, quer dizer, às vezes mês. Até mais, né? Às vezes meses. E tem uma questão, dessa questão da despesa aí, que tem a ver também com a reforma do estatuto, a mais recente, que inclusive é alvo de polêmica no meio das federações. Algumas alegam que não viram o documento por completo quando foi aprovado e tal, uma confusão danada. É que um dos itens que o Edinaldo mexeu para tirar da diretoria e colocar para ele é justamente pagamentos em geral. Assim, todos os pagamentos relevantes da CBF precisam passar pelo presidente. Então, as despesas, um controle muito maior de despesas que foi centralizado nele. Então, ele tem praticamente, literalmente, o token, a chave do cofre, o token da conta bancária, é tudo ele que fazia até ontem. Então, essa dinâmica de controle, e se passou por aqui é porque o Edinaldo liberou dinheiro para ser gasto. Então, é um tipo de gestão, um estilo de gestão em que realmente é possível personificar no presidente toda a responsabilidade, basicamente, por tudo isso que sai daqui, sem que isso seja compartilhado, basicamente, com os diretores. Então, nesse modelo de gestão, a gente vê a digital do Edinaldo em todos esses movimentos das contas. Vai para lá, vem para cá, investe, gasta, compra, recebe e tal. Isso tudo é muito claro pela forma como ele geriu e até pela forma com a qual o estatuto foi alterado, que é realmente uma questão mais personificada para o presidente Edinaldo. Vamos lá, vamos para frentemente, meus caros, porque a ampulheta roda aí, a areia tá vazando já, vamos embora. Saiba como a Nike vai sustentar a CBF nos próximos anos. JP, aí, garota, o homem é demais, magia acontece na tela. Sabe como a Nike vai sustentar a CBF, o bônus da Nike e o efeito até 2038. Total anual, 87 milhões. A distribuição anual da Nike para a CBF será da seguinte forma: 13 milhões,5 de dólares de bônus, 20 milhões de royalties, certo? Mínimo garantido, 53,5 milhões de dólares fixos. Bom, eu tentei humildemente fazer uma conta aqui em reais, não consegui, porque é muito número, é muito zero. Igor Siqueira, é dinheiro demais, cara, é dinheiro demais, dá para fazer a coisa andar, não dá? A gente não colocou o valor em real necessariamente, porque o efeito câmbio pode trazer uma perspectiva futura e real para quem vai acompanhar aqui mais, claro. Já trazendo o número, 87 milhões de dólares na cotação atual equivalem a 495 milhões de reais na cotação atual. Se a gente lembrar lá na primeira tela que o patrocínio da CBF ficou quase isso, é como se a Nike fosse responsável por meio desse contrato com toda a receita da CBF que a CBF teve em 2024. Então, comparando, para vocês terem uma noção do nível do salto que esse contrato da Nike vai trazer para o efeito do cotidiano da CBF. É um contrato de 12 anos ali, de 2027 até 2038. Estamos ainda nos últimos 2 anos da vigência do contrato atual da Nike. E o que aconteceu? A Nike estabeleceu uma dinâmica e as cláusulas contratuais foram sim reveladas pela CBF em parte, né? Esses números aí, por exemplo, foram revelados pela CBF e ela estabeleceu um valor de bônus e aí a gente pegou o bônus todo que a CBF recebeu no final do ano passado e dividiu pela equivalência do ano, cada ano é de 27 a 38 e aí dá esse valor de 13,5 milhões de dólares. Ou seja, 162 milhões de reais que correspondem ao bônus que a Nike pagou à CBF, e ela já fez esse adiantamento para a própria CBF. Então, por isso que o caixa da CBF, no início de toda a nossa conversa, o caixa está lá em 2 bilhões e cacetado, porque a Nike fez esse adiantamento do bônus, desse contrato novo aí, de 27 a 38, já antecipou, já depositou na conta em dezembro do ano passado, e aí, por isso que a CBF ganhou uma injeção de 900